Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje vim trazer um tema bem interessante aqui para o canal, que eu já mencionei em algum dos meus vídeos, principalmente o vídeo que eu falo sobre os arcontes, né? E no vídeo que eu falo sobre os arcontes, eu citei a técnica da troca de consciência, né? Só que eu não me aprofundei muito no assunto, então resolvi gravar esse vídeo aqui falando de uma forma mais aprofundada sobre essa técnica, né? Que alguns seres extraterrestres ou seres de outras dimensões detêm, né? Por exemplo, os pleiadianos têm esse conhecimento e possuem essa técnica de troca de consciência. O que é troca de consciência, né? Bom, como o próprio nome diz, é quando você troca a consciência de um ser com outro, né? Existe um grupo de pleiadianos que tem, né? Que realiza esse trabalho, né? De trocar as consciências deles com os encarnados do planeta Terra, né? Então, o que acontece? Alguns indivíduos reencarnam, né, para passar por esse processo. Por quê? Porque através da troca de consciência, para esses seres é muito mais vantajoso do que eles passarem, né, esses pleiadianos passarem pela reencarnação tradicional, né, porque eles sabem se eles reencarnar, eles vão passar pelo esquecimento, né, e também tem toda aquela fase do crescimento, né? Infância, pré-adolescência, adolescência, até chegar à forma adulta, né? E através da técnica de troca de consciência, para eles é muito mais fácil, porque eles já pegam um corpo já pronto, né? Então, como é que eles fazem essa troca de consciência? É claro que eu não tenho conhecimento técnico e bem aprofundado, mas basicamente eles desdobram a pessoa, né, um terráqueo aqui do planeta Terra, e leva até uma base, né, desse grupo de pleiadianos, e pega outro pleiadiano e o que acontece? Eles desdobram os corpos mentais, tanto do pleiadiano quanto do terráqueo, né? Depois deles, né, eles colocam um do lado do outro, né, os corpos astrais, tanto do pleiadiano quanto do terráqueo, né? Depois passa por todo um procedimento magnético para desdobrar o corpo mental deles, né? No caso, o corpo mental superior. Depois deles terem seus corpos trocados, desdobrados, desculpa, eles também são desconectados dos seus corpos astrais, né? São desconectados dos seus corpos astrais. E depois eles trocam a posição dos corpos mentais e religam, né, os corpos mentais deles já com corpos diferentes, né? Ou seja, o corpo mental do pleiadiano se conecta ao corpo astral do terráqueo e o corpo mental do terráqueo se conecta ao corpo astral do pleiadiano. Eu estou usando o pleiadiano como exemplo, mas pode servir com qualquer raça, inclusive entre os próprios terráqueos, né? É claro que antes deles fazer essa transferência, existe todo um procedimento. Por exemplo, imaginar um marciano, vamos mudar, né? Agora vamos trocar pelo marciano. Imagina que o marciano quer trocar a consciência dele com um terráqueo, só que ele não quer passar pela reencarnação tradicional, né? O que acontece? E a pessoa que será trocada a consciência é estudada primeiro, para ele ver os trejeitos da pessoa, ele vê, conhece os familiares, passa um tempo ao lado da pessoa que ele vai substituir, né, no plano físico. Depois de passar um tempo estudando aquela pessoa, geralmente ali em torno de um ano, aí depois de, né, fazer todo um estudo, toda a observação do ambiente, dos familiares,
dos trejeitos da pessoa, né? Eles fazem essa troca, né? E antes de fazer essa troca, eles copiam todo as memórias daquela encarnação, né? Ele faz uma espécie de escaneamento mental, como eu já falei lá do vídeo dos arcontes, e passa toda aquela informação para o marciano, né? Para o corpo mental do marciano, né? Então, depois de observar durante o tempo a pessoa que ele vai substituir, eles escaneiam a memória da pessoa através de um equipamento de alta tecnologia, uma espécie de scan mental. Ele copia toda a informação do arcabouço mental da pessoa, né? Depois de fazer todo esse procedimento, eles fazem a troca, como eu já falei, eles desdobram os corpos mentais do marciano, do terráqueo, desconecta dos corpos astrais e trocam, né? O corpo mental do terráqueo se conecta ao corpo astral do marciano e o corpo mental do marciano se conecta ao corpo astral do terráqueo, né? E assim ele faz a troca de consciência. Basicamente é assim que funciona a troca de consciência. É uma técnica muito avançada, rara de se fazer, mas ela existe e já foi feita aqui no planeta Terra, né? Aí, quais são as vantagens dessa troca? As vantagens são muitas. Por quê? Porque o marciano que vai encarnar, além de ele possuir todas as memórias dele como marciano, ele vai possuir todas as memórias do terráqueo. Ou seja, ele não passa pelo esquecimento tradicional, né? Se ele reencarnasse de forma natural ou tradicional, né? Porque ele já pega um corpo já pronto. Ele só transfere toda aquela informação para o outro corpo astral e e depois para o corpo físico, né? Então, é uma técnica que possui muitos benefícios, né? Porque ele não passa pelo esquecimento, ele não passa por aquelas fases de crescimento, né? Bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, até chegar a forma adulta. Ele já pega, né, digamos, o bonde já andando, né? Então, basicamente, é essa troca de consciência. Alguns de vocês podem dizer, então, eles pegam qualquer pessoa e troca a consciência da pessoa. E o que acontece com a vida dessa pessoa? Gente, geralmente essas pessoas que vão fazer essa troca, a pessoa que vai fazer a troca já tem conhecimento daquela que já passa por aquele procedimento. É como se ele reencarnasse para passar por aquela fase, né? Eles já vêm sabendo, de certa forma, que vão passar por esse procedimento, né? É claro que a pessoa que aceita passar por esse procedimento, ele pode recusar, né? Porque ele tem um livre-arbítrio, ele pode se apegar de uma forma muito forte à vida física e negar, trocar a consciência dele com o do marciano. Eu creio que isso já até aconteceu, né? Mas em alguns casos dá certo, né? É um grupo bem pequeno, né? Raramente eles aparecem, né? E essa troca de consciência ela é tão sutil, né? Que as pessoas é quase que imperceptível. Parece que é a mesma pessoa, o que muda é só a consciência, porque o corpo físico é o mesmo, o corpo astral é o mesmo. A única coisa que muda é a consciência e o DNA, né? Já esqueci. E antes do marciano se conectar ao corpo astral do terráqueo, ele faz toda uma reconfiguração do DNA para que o corpo mental dele seja compatível com o do corpo astral, porque o corpo astral pode meio que recusar aquele corpo mental, né? Porque sabe quando você passa por um transplante de fígado, por exemplo, o organismo pode rejeitar aquele órgão, porque ele pode identificar, né, os anticorpos podem identificar como um corpo estranho, né? E o meu pode acontecer quando realizarem a troca de consciência. Então eles
refigura, né, configura, né, o DNA para que seja compatível com aquela nova consciência que está sendo colocada, né? E aí esquecendo de falar esse detalhe. E assim eles prosseguem, né, com o seu trabalho, né? Com certeza tem algum objetivo prático nisso, né? Eles não vão fazer isso à toa, apenas para passeio, né? É uma técnica, como eu falei, rara, né? Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento, né? É uma técnica que é visada pelos seres das trevas. Os seres das trevas não possuem eles podem até conhecer o fenômeno, mas não conseguem realizar o procedimento por ser muito complexo, como eu falei, envolve muito conhecimento científico, né? E o uso de tecnologias muito avançadas, né? Que geralmente que faz isso são os pleiadianos, né? Os arcontes fazem isso muito. Os arcontes, né? Eles fazem isso muito. Eles tiram a consciência da pessoa e colocam a de um arconte, tomando assim o corpo e a vida da pessoa, né? Eu já expliquei isso no vídeo que eu falo dos arcontes, né? Alguns Anunnakis também têm essa capacidade, né? De, de serem uma espécie de transporters, né? Que troca a consciência do terráqueo pela deles, né? E essa técnica ela tem muita vantagem, né? Porque, como eu falei, a pessoa que faz essa técnica, ele não passa pelo esquecimento, ele já vem pronto, né? É uma técnica rara, mas que existe, né? É por isso que eu sempre falo, a gente tem que procurar, né, abrir nossa mente, né, buscar novas informações, não ficar preso a, os paradigmas, né, disso não é possível, aquilo não é possível, né? As pessoas, para você ter noção, tem gente que não aceita nem os livros do André Luiz. Olha só, do André Luiz, que olha que os livros do André Luiz já estão ficando já para trás, né? Já tem novos livros, trazendo novas informações, né? Então, imagina, isso não é ensinado nos centros espíritas tradicionais, por quê? Porque as pessoas ainda estão presas no que Allan Kardec disse ou não disse, ou algum do livro do Chico Xavier, né? Isso é uma técnica que existe, né? E é feita, é rara, né? Raramente ela é executada, né? Porque é um procedimento muito delicado, mas que acontece, né? É como eu falei, a técnica é muito avisada aí pelos seres das trevas, né? Que imagina o Mago Negro conseguir trocar sua consciência com um presidente de uma grande nação. Imagina o estrago que ele conseguiria fazer, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, essa é a técnica das trocas de consciência, né? Então eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Fui.